Boa noite a todos e a todas. O tema de hoje é sobre espiritualidade no viver. Todos nós ansiamos viver bem, né? Experimentar amor, paz, pertencimento, que é uma palavra que está sendo muito utilizada hoje na psicologia, né? Se sentir parte, né, de um todo, inserido aqui, não está deslocado, né, mas parte de um todo, conectado, né, às pessoas, conectado às coisas, né, à natureza, né, e dar uma contribuição única, né? Todos nós damos uma contribuição única, peculiar às pessoas, ao mundo, deixar um legado aqui. Todos nós ansiamos isso, né? E o nome disso chama-se espiritualidade. Esse viver bem, viver em paz, viver com amor, sentimento de pertencimento, de se relacionar bem com você mesmo, bem com você, se amando, se relacionar bem com o próximo, se relacionar bem com um ser superior, com tudo que foi criado na natureza. Então, esse relacionamento, essa conectividade, esse pertencimento, nós chamamos de espiritualidade. Esse termo é utilizado na ciência, no meio científico, em todos os meios. Não é diferente de espiritismo, né? O espírita, espiritismo, espiritista foi um termo cunhado por Kardec. Significa aqueles que professam, acreditam na existência do espírito, na sobrevivência da alma, seria o espiritualista. E o espiritista ou espírita seria aqueles que professam a doutrina, que segue todos os preceitos que foi trazido por Kardec, né? Trazido por Kardec. Agora, a espiritualidade é isso, esse sentimento. Isso está na moda hoje, né? No meio científico, as publicações científicas hoje, as escolas médicas já têm a disciplina espiritualidade, saúde. A Mescan aqui já tem uma liga de espiritualidade e saúde, a Multivix, da Associação Médica Espírita, criamos também a liga espiritualidade e saúde na Multivix. Quer dizer, está muito já difundido isso no meio científico, né? Uma palavra que está sendo introduzido os conhecimentos espíritas no meio científico, sem ter o cunho religioso. Porque espiritualidade é isso, como é que você se relaciona, se você está bem aqui, né, bem situado, você está vivendo bem, você está feliz, você está em paz, você está com sentimento de amor, você está sentindo ligado às pessoas, ao todo, você está sentindo ligado a Deus, né? E seria também como alguns definem espiritualidade como transcender as coisas simples da matéria, viver além da matéria, né? E encontrar um sentido para a sua vida, um propósito de vida. Fala muito isso também, o sentido para a nossa vida. Tem até o autor que fala, para nós encontrarmos sentido para a nossa vida, é fazer sentido para a vida do outro. Quando nós fazemos sentido para o outro, nós vamos encontrar sentido para a nossa também, né? Muitas pessoas procuram esse sentido, procuram, esquece o caminho, é fazer sentido para o outro, é ser importante para o outro, fazer diferença para o outro, né? Então, espiritualidade é isso. Nós poderíamos dizer também que seria, dentro da doutrina espírita, viver como espíritos eternos, passando por uma experiência aqui na Terra, né? Se nós conseguirmos viver como espíritos eternos, quer dizer, dar valor às coisas do espírito e ter essa consciência de que a Terra é simplesmente uma experiência que nós estamos passando no nosso processo evolutivo, nós estamos cultivando também a espiritualidade. E um termo que eu achei muito interessante, que é em cima da palestra de hoje, espiritualidade seria quando nós ouvimos Deus na condução das nossas vidas. Quando nós ouvimos Deus na condução das nossas vidas e nos permitimos ser guiados por Ele. Não é interessante isso? Quando nós deixamos de priorizar o nosso ego, ou seja, fazer aquilo que nos interessa, interesse próprio,
voltado para si mesmo, para a sua individualidade, e nós ouvimos Deus na condução, ou seja, seguimos a vontade do Pai, ou seja, vivemos em função da comunidade universal, vivemos em função do bem comum, não só do bem próprio. Então, quando nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos cultivar a espiritualidade. Porque quando nós vivemos muito em função, deixamos de ouvir Deus e vivemos só em função do nosso ego, nós estamos tendo uma vida muito individualista, muito materialista, e por mais poderosos que sejamos, nós vamos alcançar muito pouco só com as nossas forças, se nós nos entregarmos às forças de Deus. E aí eu me lembro, tem uma história aqui interessante que ilustra muito bem isso, a história oriental, que fala o rio que queria ser grande. Então conta a história de um rio que sonhava em ser um rio grande, né? Um grande rio. E assim ele começou a caminhar. Encontrou os primeiros obstáculos, encontrou uma pedra no caminho. E ele desviou da pedra e conseguiu seguir em frente. E ele falava, eu posso, eu vou conseguir. E seguiu em frente, encontrou um muro de pedras grandes. E ali ele encontrou mais dificuldades, mas ele soube esperar, soube acumular força, acumular energia, crescer e sobrepujar aquele muro de pedras, né? Aquela barreira de pedras. E aí ele falou assim, nada vai me deter, eu vou conseguir ser um rio grande, eu posso, eu consigo. E até que ele encontrou uma floresta, uma mata. E nessa mata então ele falou assim, eu vou conseguir. E começou a derrubar as árvores, entrar no meio da mata, e atravessando as matas, conseguiu romper a mata também. E atravessou a mata, falou, nada me detém. Aí caiu na areia do deserto com sol escaldante. E aí o que aconteceu? A areia muito quente foi evaporando a sua água, a água penetrando na areia, e ele foi desaparecendo, se tornou-se uma poça d'água. E nesse momento então, nas nossas vidas, né, tem momento então que a gente vê que a gente não dá conta de tudo. Aí que entra a espiritualidade, né? Foi quando ele ouviu uma voz do alto, né? Uma voz do alto falando, entrega-se apenas, deixa que eu o exalte. Foi a voz de Deus, né? Dizendo para ele se entregar a Deus, que Deus ia exaltá-lo. Então, ele no início ele se reluz, mas vendo que não tinha mais solução, já estava se esvaindo ali, evaporando, ele então aceita e fala, aqui estou eu, para essa voz. A gente fala Deus lá em cima, mas é a voz interna nossa, né? Aqui estou eu. E deixou, e se entregou e permitiu que Deus conduzisse a sua vida. Então o que Deus, o sol fez? O sol fez evaporar aquela água, evaporou a água, formou uma grande nuvem, essa nuvem foi conduzida pelo deserto até um local longínquo, e lá despejou sua água e fez frutificar plantas, vegetais, alimentos e tudo mais. Então ele conseguiu transcender, né? Ele continuou sendo um rio, continuou sendo ar e conseguiu frutificar quando ele se entregou a Deus. Então isso é o que nós estamos falando de espiritualidade, quando nós, muitas vezes na nossa vida, tem momentos que a gente precisa de se entregar a Deus, tem momentos que a gente precisa confiar, chama-se fé, nesse poder que tem a divindade. Esse poder que tem a divindade no sentido de que nós podemos muito pouco com a nossa individualidade, mas quando nós nos sintonizamos com a energia que emana dessa fonte divina de amor, que está dentro de cada um de nós, não estamos falando de Deus lá fora que vai nos salvar, não. Quando Deus está presente na gente mesmo, quando nós identificamos com esse amor, nós sintonizamos com essa fonte infinita de amor, isso vai nos fortalecer a enfrentar os obstáculos da vida, vai fazer com que nós nos frutifiquemos, né? Vamos produzir, fazer as obras, a caridade ser um instrumento, um agente do Criador, um instrumento de Deus na sua obra universal,
quando nós trabalhamos em função, servimos a vontade de Deus. A vontade de Deus é a vontade do todo, é de servir ao próximo, de estar integrado ao todo, esse serviço de comunhão com o próximo, de união com a natureza. Isso é nos entregar a Deus. Então tem um momento então que nós vamos frutificar. Deus não pede que nós, não quer que nós, o que Ele nos pede é que nós frutifiquemos, ou seja, que nós sejamos instrumentos de Deus, contribuindo na sua obra. Diz que Deus fez o mundo em 6 dias, né? No 7º dia Ele descansou, né? Está na Bíblia isso, na Gênesis, né? E o 7 na mitologia, número, significa eternidade. Então Deus, no 7º dia, Ele delega à criatura esse processo de co-criadores que nós somos. Eternamente nós vamos ser co-criadores da obra que Deus realizou, né? Então Deus quer que nós frutifiquemos, não só o senhor me permite? Pode falar. Espiritualidade é diferente de religiosidade. Ah, sim, eu não entrei nisso porque boa pergunta, porque espiritualidade é você com você mesmo, né? É uma atitude íntima nossa de você, como é que você está se relacionando com você, com o próximo, com Deus. Você está se sentindo pertencendo ao todo, você está em comunhão com o próximo, você está se relacionando bem. Isso chama-se espiritualidade. A religiosidade é uma criação do homem, né? A religião, que pode ou não nos levar, nos conduzir a ter espiritualidade, de acordo com o que você faz da sua religião. Muitas pessoas têm espiritualidade e não são religiosos. E muitos são religiosos, vão na religião, vão na igreja, vão na casa espírita todo dia e não ainda desenvolveu a sua espiritualidade, não despertou ainda a sua consciência divina, consciência de filhos. Então, essa é a grande diferença. E na própria religiosidade também tem a religiosidade extrínseca e a intrínseca. A intrínseca é aquilo que é quase igual à espiritualidade, aquilo que você faz. E a extrínseca são os hábitos, os dogmas, os rituais, as práticas institucionais, né? Que a religião seria uma coisa institucionalizada, uma coisa que tem uma doutrina, uma organização e que serve para nos conduzir, nos despertar nossa espiritualidade. Mas você pode desenvolver a espiritualidade em qualquer momento. A espiritualidade é você com você mesmo. É uma atitude externa, uma atitude íntima, de fora o íntimo, né? Então, o que importa não são o sucesso, mas os seus frutos. E geralmente os nossos frutos, aquilo que nós costumam nascer da dor, da nossa vulnerabilidade, das perdas, né? Foi o que aconteceu com o rio. Ele produziu fruto no momento que ele sentiu a dor de estar se perdendo, e assim somos nós também. Muitas vezes é nas dificuldades que nós despertamos esse olhar para Deus, essa confiança no ser superior, quando nós vemos que nós não damos contas sozinhos daquilo, da nossa vida. Nós precisamos de nos sintonizar com essa energia do amor, essa energia que está presente em todos nós, né? Então, o que nos faz, geralmente, são os momentos de dificuldade que nós crescemos. Assim aconteceu com o rio, né? Foi a dificuldade que ele evaporou e produziu frutos à distância, né? Isso é chamado essa transcendência. E por isso que Jesus colocou nas bem-aventuranças: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Serão consolados, ou seja, aqueles que vivenciarem as dificuldades, as dores, os sofrimentos, com resignação, com aceitação, com o entendimento de que aquilo é uma experiência que ele está passando para o seu crescimento,
para o seu amadurecimento, para ele se frutificar, para ele crescer e poder ser um bom instrumento de Deus, essas pessoas então, elas serão consoladas, ou seja, serão bem-aventuradas, serão felizes depois que passarem por aquela dificuldade, porque sairão crescidas, evoluídas, mais conscientes depois daquela dificuldade. Então, tem uma passagem de Jesus, que Jesus coloca isso. Nós precisamos de estar ligados ao Pai. Como é que nós nos ligamos ao Pai? Ligando ao amor, nos ligando ao próximo. Não foi isso que Jesus falou? Tudo que fizeres ao mais pequenino dos seres, é a mim que estareis fazendo. Então, quando nós nos ligamos ao próximo, ligamos a nós mesmos, nos integramos a comunidade universal, nós começamos então a nos ligar a essa fonte divina de amor, a sintonizar com esse amor e absorver essa energia. Então está em João, capítulo 15, versículo 1 a 8. Permaneça em Jesus, Ele permanece em você. Você dará muitos frutos e terá muita paz e felicidade. E ele fala o seguinte, quando ele compara a videira é a parreira, né, de uva. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Kardec também tem esse símbolo, né, no livro dos Espíritos, né, da videira, né, a cepa, né, da videira, né. Então, olha bem, olha a interpretação. Toda vara em mim que não dá fruto, olha só como é importante a gente frutificar, a gente servir. Tem aquela história, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, se nós frutificar é o quê? É você servir na obra do Criador, não é? Não é frutificar e fazer grandes obras, ter sucesso na vida, mas você servir de que forma? De várias maneiras, como você pode, né? Como você puder, dentro das suas possibilidades. Então, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Lembra daquela parábola da figueira seca? Aqui ele fala, toda árvore, todo galho que não está dando fruto, ele poda, né? Tira esse galho. E limpa toda aquela vara, aquele galho que dá frutos. Ele limpa e produzir mais. A quem muito tem, muito lhe será dado, né? Para que dê mais frutos. Então Jesus falou, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, a vara sozinha não dá frutos, né? Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Olha só, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se guardardes meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, se nós seguimos o mandamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, nós permaneceremos em Jesus, como Jesus permanece no Pai de Deus, ou seja, nós estaremos em sintonia com a fonte desse amor, quando nós começarmos a exercitar o amor. Vocês entendem que tudo é isso? Nada é figurativo de um Deus barbudo lá em cima, é tudo no sentido dessa energia, dessa fonte. Deus é como se fosse uma fonte de luz, sabedoria, de amor. Quando nós identificamos com ela, nós passamos a viver nela, nos alimentar dela, e nós vamos poder fazer tudo aquilo que, como Jesus falou, por isso que Jesus falava, vós sois deuses, a tua fé é capaz de remover montanhas, dizer para esse monte passar daqui e para lá. Dá certo que pode entender como no sentido figurativo, montanhas.
Mas podemos entender também que a nossa fé é capaz de tudo, não é? Ela é infinita em termos de poder. Nós é que limitamos aquilo que nós recebemos do Pai por aquilo que nós nos doamos uns aos outros. Quando nós não estivermos nos amando, por isso quando espíritos impuros, espíritos muito evoluídos, já se sentem quase uno, como Paulo de Tarso falava, né? Eu e o Pai somos uno. Já se sentia totalmente na casa do Pai, ali permanecia em Jesus e permanecia no Pai, porque ele estava vibrando nessa sintonia amorosa, e aí ele vai absorver essa fonte infinita de amor que é Deus. Então nós poderíamos também ter esse poder. Por isso que humildade, gente, humildade ao mesmo tempo significa nós reconhecermos. A pessoa que é humilde, ele reconhece a sua pequenez quando está desconectado com o Pai, mas reconhece também o seu potencial, a sua grandeza, quando ele está em comunhão com o Pai. Ele sabe que ele pode tudo. Então, humilde, ele não se sente fraco, ele se fortalece naquele que lhe criou, que é a fonte de amor. Humildade não é sentir fraco, sentir pequeno, sentir menor. Humildade é reconhecer a sua pequenez perante o Criador e a sua grandeza também quando você se sintoniza com Ele, né? Bem-aventurados pobres de espírito, porque verão a Deus, que sentirão Deus. Verão Deus, sentirão Deus, sentirão o amor quando nós nos sentimos trabalharmos o nosso orgulho e nos entregarmos a Ele, nos sintonizarmos com Ele. Então essa é a passagem de João: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Meu mandamento é este. Então, Deus quer que sejamos frutíferos, frutifiquemos. Agora, agora que é a palestra em si, né? Como nos preparar para ser frutíferos? Qual o caminho a seguir para alcançar essa espiritualidade, esse sentimento de comunhão com Deus, para nós frutificarmos, para nós produzirmos e trabalharmos na seara de Deus, na seara do Pai? Jesus nos apontou esse caminho. Como didaticamente poderíamos colocar em 3 etapas. O primeiro passo é nós nos recolhermos na nossa intimidade e nos isolar, né? Nos fala o deserto interior, né? Para nós entrarmos em comunhão com Ele e permitir um espaço para que Ele se manifeste em nós, um tempo para ouvir Deus dentro de nós, para sentir Deus. O que acontece? Esse primeiro passo, nós temos dificuldade hoje, nessa sociedade nossa, apressada, opulenta, materialista, individualista, né? Volátil, tudo muito rápido, tudo material, as ambições, os atrativos da matéria. Nós temos dificuldade de reservar esse espaço para as coisas de Deus, reservar espaço para entrar em sintonia com este sentimento de amor e nos conectarmos ao Pai. Temos essa comunhão com o Pai, esse recolhimento íntimo, irmos para nosso deserto interior, né? Isso foi muito foi muito visto agora no período do Covid, né? O Covid despertou isso muito em nós, na pandemia, porque a pandemia, ela nos obrigou a ficar em casa, né? A nos recolher um pouco, a dar um freio, né? Nesse consumismo exacerbado, nessa vida acelerada de festas, de roupas, de carros, de apartamentos cada vez melhores e tudo mais. Nós tivemos que ficar em contato conosco mesmo, né? Sem subterfúgios,
sem distrações externas, né, que nos distraiu, esse mundo que nos distrai. O Hermógenes fala que nos atrai, esse mundo material nos atrai, nos distrai e nos trai, porque ele não nos preenche, né? Nos atrai, nos distrai e nos trai, porque não nos preenche. Então, nós tivemos a oportunidade, nesses momentos, de fazer esse recolhimento interior, ir para o nosso deserto. Não sei se vocês já perceberam, mas quase todos esses luminares das religiões, líderes religiosos, tiveram esse momento de despertar, e nesse momento de despertar, eles se recolheram para o deserto. Fala do deserto. Paulo de Tarso foi para o deserto quando ele se despertou e fez como aquele rei falou, né? Aqui estou eu, o que queres que eu faça, Senhor? Quando Jesus apareceu para ele, ele cai de prantos, cai do cavalo, deslumbrado, né? Com aquela imagem, aquela luz muito forte de Jesus, e ele se desperta para a sua espiritualidade, esse sentimento de conexão, de amor, de que ele estava perseguindo Jesus, mas ele estava equivocado. Então, quando ele desperta para isso, o que ele faz? Jesus orienta para ele procurar Ananias, ele vai, Ananias orienta então para ele passar um período no deserto, para ele refletir, para ele estar em contato com o seu interior, no seu íntimo, que é aí que mora, aí que Deus mora, aí que é a residência de Deus, né? É dentro de cada um de nós, dentro de cada um do nosso próximo, dentro daquele que está lá morando em situação de rua, dentro do presidiário. Toda vez que me vestisses quando estava nu, é a mim que vestisse. Toda vez que atendestes ao doente, foi a mim que atendeste. Toda vez que cobriu, cobertor e outras situações, é a mim que estareis atendendo. Então, Deus está presente em cada um de nós. Então, esse deserto interior, quando Paulo então fica 3 anos, Jesus também fazia isso. Pode ver que frequentemente ele se retirava da turba, ia para o monte para fazer o quê? Meditar e orar, né? E entrar em comunhão com o Pai, sentir a presença de Deus. Então, é através da oração. A oração não só a oração fala naquele momento de orar, mas a vida nossa, a todo momento nós podemos entrar em oração, quando nós entramos em comunhão com Deus, quando nós estamos em comunhão com este amor. Então Jesus fazia isso. Então, por isso que eu falei, o modelo é Jesus. Primeiro ele fazia então esse preparo individual para ele se abastecer, para ele se conhecer. Quer dizer, ele já tinha esse conhecimento pleno, né? Mas ele precisava disso. Imagina nós, né? Desse autoconhecimento, dessa comunhão com Deus, desse contato íntimo, sair da turbulência da vida agitada e fazer esse contato íntimo com Deus. Madre Teresa falava muito isso, né? Quando ela orava, perguntava: o que você fala? O que você conversa com Deus? Eu falava assim: não falo nada, eu só ouço. O que ele fala com você? Ele também não fala nada, ele só me ouve. Então é um contato íntimo. Você está presente quando você está junto com a pessoa amada. Não precisa falar nada. Aquilo já, aquele contato já se preenche, né? Pleno, né? Então esse contato com Deus nós precisamos de fazer. E esse momento da pandemia foi um momento favorável para nos conduzir a isso. Esse convite, vai para dentro de você também, não é só dentro da sua casa, não, dentro de você também. Reflita sobre suas demandas interiores, se conheça melhor, o autodescobrimento, conheça suas fragilidades, trabalhe seja sincero e verdadeiro com você mesmo, né? É o autodescobrimento, esse convite que é feito para nós desde remotas eras, há 400 a.C., quando Sócrates foi no templo de Delfos, né, de Apolo, lá no oráculo de Delfos, estava escrito no pórtico lá: ó homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás todos os homens, todos os deuses e a humanidade.
Ó homem, conheças a ti mesmo e conhecerá todos os homens, todos os deuses de toda a humanidade e o universo. E Jung também fazia esse convite quando ele colocava: não saias, é dentro do homem que habita a verdade. Não precisa procurar muito lá fora não, essas leituras, as próprias palestras que vocês estão ouvindo aqui agora, uma pregação, um vídeo na internet, tudo isso é muito importante para você refletir, mas não precisa sair de você, é dentro de você. Você tem que trazer isso tudo para dentro de você, refletir sobre suas atitudes. É aí que é o aprendizado verdadeiro. Isso tudo são substratos, são conhecimentos que vão te ajudar a fazer esse autoconhecimento. Mas o autoconhecimento é feito no dia a dia. Quando nós estamos no nosso dia a dia, ao sentir qualquer emoção que você sinta, sentir uma raiva, sentir um rancor, uma raiva, uma preocupação, uma alegria, uma tristeza. Por que você está sentindo aquilo? O que está dentro de mim que está fazendo sentir isso? Por que eu não estou amando aquele? Por que eu estou julgando aquela pessoa? Por que eu estou tratando mal aquela pessoa? Por que eu estou ficando com ódio dela? O que tem dentro de mim que está fazendo eu fazer isso? Por que eu estou agindo com egoísmo? Por que eu estou agindo assim? O que tem dentro de mim que está fazendo? Trabalhe o seu interior, vai para dentro. Esse é o convite. Não saias. É dentro do homem que habita a verdade. Entra e procure pedir ajuda, amparo de Deus para esse trabalho de autoconhecimento, para você conseguir fazer essa viagem com empenho e bons resultados. Jesus falava isso também: conhece a verdade vos libertará. Então, é mantermos uma conexão. Então, esse primeiro passo é você se conectar, uma comunhão com Deus. Todos temos essa fome de comunhão. Nós temos essa fome, porque é o Deus interior de cada um. Todos nós temos essa fome de abraçar, de estar junto, né? De ter amigos, de companheiro. Essa fome é Deus se manifestando dentro de nós, é dar vazão a isso, podemos nos conectar a Deus. Então, essa fome de comunhão é a presença de Deus, é a fonte de amor e esperança jorrando de dentro de nós. E a coisa muito importante, quando nós sintonizamos com Deus, sentirmos amados por Ele. Isso é uma coisa, um detalhe que é fundamental. Quando Deus colocou, quando Jesus ouviu aquela voz: vós sois meu filho amado, é sobre ti que deposito toda a minha esperança, né? Que ele falou mais ou menos assim. Nós sentimos esse amor incondicional de Deus para nós, ou seja, nós nos amarmos como seres únicos, peculiares, que ninguém é igual a nós. Fomos criados para servir como instrumentos de Deus, e Deus nos quer como nós somos. Isso é fundamental, nos amarmos independente do nosso estágio evolutivo, mesmo que sejamos ainda sentimentos negativos, façamos coisas erradas ainda, mas Deus nos ama independente. Deu vários exemplos, Jesus deu vários exemplos disso. O filho pródigo, depois de fazer todas aquelas travessuras, de viver dissolutamente, desperdiçando todo aquele patrimônio que ele tinha, o pai o recebe na curva da estrada e o abraça, dizendo que o amava, independente do que ele tenha feito, e não o julgava por nada do que ele fez, que ele queria que ele se integrasse, vivesse a partir daquele momento, retornasse à casa do pai e vivesse em sintonia com o pai. Então, Deus sempre vai nos amar. Tem muita gente que pensa que Deus só nos ama se nós fizermos a coisa certa. Se nós agirmos conforme as leis divinas, Deus vai nos amar. Se nós fizermos errado, Deus vai nos castigar, não é isso? Esse é um pensamento perigoso, que vai trazer o quê? Sentimentos de culpa.
quando nós cometemos algum deslize. Não é isso que Deus quer de nós. Não quer que nós fiquemos com sentimento de culpa, depressão, porque a culpa ela paralisa. Deus quer que a gente evolua, cresça, frutifique, né? Então esse sentimento de nós nos punirmos por ter feito coisa errada, porque Deus vai nos castigar por isso, esse sentimento foi um sentimento já ultrapassado. Esse pecado, a própria palavra pecado já se modificou, já se entendeu que é errar o alvo, veio do latim, errar o alvo, e o pessoal associou pecado com castigo, né? Não é castigo, pecado é você errou o alvo daquela estrada reta que conduzia à sua evolução, você, por interesses materiais, egóicos, você desviou disso, cometeu deslizes, cometeu equívocos, então você vai sair dessa estrada. Como você saiu da estrada, você vai caminhar por pedregulhos, você vai colher espinhos também, onde você semeou, mas não é castigo, aquilo ali é uma didática divina para te conduzir de novo à rota inicial, a rota do bem, do amor, da sua evolução. Então, as consequências dos nossos atos não é castigo de Deus, são nós mesmos que nos impomos isso, através de semeaduras incorretas que fizemos, e vamos colher também frutos indesejáveis daquelas semeaduras que fizemos, mas não é castigo, é um convite para nós nos modificarmos a nossa rota, sairmos dali, porque aquilo leva a sofrimento, leva a dor, para poder não sofrer mais. Então essa é a ideia. Então, sentir amado por Ele. Jesus fala que também nós somos amados como Ele. Se guardares, lembra que eu falei? Os meus mandamentos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, permanecereis no meu amor. E do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então nós vamos ser amados, nós somos sempre amados. Um exemplo disso é o cego de Jericó, Bartimeu. É um exemplo clássico disso, né? O cego de Jericó, Bartimeu, estava na beira da estrada. Ele, que era considerado, era um mendigo, ele já tinha sido até fichado na prefeitura. Naquela época, o mendigo recebia uma roupa e era cadastrado como mendigo, que vivia de mendicância. As pessoas sabiam disso e ajudavam eles na rua. É uma situação extremamente deprimente, né? Humilhante, né? Humilhante no sentido de desonrosa, né? Você vivia como mendigo. Mas ele não se achava mendigo. Apesar de estar assim, porque ele é a situação que a vida impôs para ele, mas ele era cego, mas ele se achava ali nessa passagem, Jesus quis dizer isso, ele se achava merecedor das benesses, das bondades do Pai. Por isso que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele sabia que ele era merecedor, ele merecia ser curado por Jesus da sua cegueira. Ele não se achava um derrotado, ele não se achava um derrotado da vida, né? Apesar das pessoas, como acontece conosco, né, muitas vezes, falarem com ele: cala a boca, está vendo que Jesus está lá com um monte de gente necessitada, você acha que Jesus vai te atender? Você que é um mendigo, você que... E ele continuava reivindicando, clamando por Jesus, até que Jesus sente-se tocado por isso e manda o chamar. Ele vai na presença de Jesus e Jesus lhe pergunta: o que queres que eu faça? E ele fala: que eu torne a enxergar. Jesus então lhe dá a vista, e ele passa a enxergar, e a partir de então ele passa a seguir Jesus, ou seja, ele se transforma. Toda a cura de Jesus tem pessoas, os curados se transformaram, quer dizer, a cura faz parte da transformação interior. Jesus simplesmente dava o material, mas quem se curava era a própria pessoa. A tua fé te curou, e a pessoa se transformou na presença do Cristo. E assim foi o cego de Bartimeu, ele se sentia amado, ele se sentia por Deus, se sentia merecedor. E nós não temos que ouvir a sociedade que nos taxa de derrotados, de incapazes. Todos nós somos merecedores do amor de Deus. Todos nós somos merecedores, somos amados por Ele. Nós temos que deixar esse amor penetrar em nós,
quando esse amor penetra em nós vamos exalar, expandir esse amor para o próximo. E nós vamos passar então para o segundo passo para alcançar a nossa espiritualidade. Então, primeiro passo, esse encontro com Jesus, que agora no Natal é muito favorável a isso, né? Esse encontro, reservar esse tempo, no Natal a gente reserva esse tempo para nós encontrarmos com Jesus, sentir amado por Ele, sentir amado por Deus, e agora com este amor pleno dentro de nós, essa comunhão com esse amor, nós vamos exalar esse amor para o próximo, e vamos então entrar na fase de conviver, de fraternidade, de comunidade. Então o primeiro passo é o passo interior, é se amar. Agora é expandir esse amor para o próximo. É o que Jesus fazia, ele subia ao monte, descia do monte, encontrava com os discípulos, a comunidade toda ali presente. Então a segunda fase é essa, nós expandimos esse amor no relacionamento com os nossos semelhantes, né? É o relacionamento, e aí vai ser um relacionamento verdadeiro, não um relacionamento de projeções, de cobranças, de exigências, aquele amor exigente, cobrando do outro, que o outro lhe retribui aquilo que você fez para o outro. Você vai amar as pessoas sem exigir nada em troca, porque você está expandindo esse amor que você se ama. É uma expansão desse amor para todos. E você vai fazer uma coisa muito importante, você vai deixar de julgar o outro. Você vai ter tolerância para o outro, das imperfeições dele, porque você tem tolerância para as suas imperfeições. Lembra aquele exercício que eu falei, de a gente é amado, independente dos nossos erros, nós vamos agir também assim com o outro. Nós vamos amá-lo sem julgá-lo. Nós vamos ter a confiança, nós vamos valorizar o outro, aceitarmos o outro como ele é. E vamos, a partir desse momento, nós vamos, uma coisa muito importante que a gente fala pouco, nós vamos apreciar o que o outro tem de bom, o lado divino do outro, reconhecer isso, esse reconhecimento. Nós vamos enxergamos no outro o amor que ele pode dar dentro da sua capacidade de refletir o amor de Deus. Cada um tem uma capacidade de refletir o amor de Deus. Uns refletem mais, outros refletem menos, está menos consciente de si mesmo. Então nós vamos ver, cada um tem uma fase evolutiva, cada um está refletindo o amor de Deus dentro da sua capacidade que ele já desenvolveu. E nós não vamos criticar o outro que está errando, nós vamos julgá-lo, né? Não vamos julgá-lo por isso, porque quem julga deixa de amá-lo. O amor não impõe restrições, você ama independente, é como uma mãe ama um filho. O amor mais próximo de Deus aqui na terra é o amor de mãe. A mãe não ama o filho, independente se o filho for drogado, que ele for, não ama seu filho. Então é assim que nós devemos ser com os outros também, amar as pessoas independente, querer o bem dela, e apreciar ela, não só elogiar. Não tem nada mais curativo do que você se sentir valorizado e apreciado pelo outro. Isso leva a cura, gente. Isso leva a cura. Quando você se sente apreciado. A Maria Teresa Calcutá falava o seguinte: a humanidade precisa mais de apreciação do que pão. Vocês concordam com isso? Apreciação, no sentido de valorização, reconhecer no outro o valor que ele tem perante Deus, o ser divino que ele é, todo o seu potencial divino ali que está ali a desabrochar, independente do seu estágio evolutivo que ele está hoje, seja um criminoso, um delinquente, qualquer pessoa, ele tem o potencial divino dentro dele, porque ele é uma criatura que tem toda a herança divina, foi criado por Deus. Se nós tivermos esse sentimento, essa compreensão, nós vamos amar os nossos inimigos, nós vamos fazer o bem, orar pelos que nos perseguem, fazer o bem àqueles que nos odeiam. Foi isso que Jesus falou? Por quê? Nós não vamos olhar a atitude do outro, nós vamos olhar o outro como um irmão em Deus, um irmão fraterno, que tem toda a potencialidade. Vamos ver a luz do outro, fazer expandir a nossa luz e ver a luz do outro. E quando você vê isso no outro, gente, não tem mais nada curativo do que a pessoa se sentir valorizada.
Não é assim que a gente faz com criança, essa orientação com criança. A criança não tem nada que mais alimenta a criança do que ela se sentir prestigiada, elogiada, valorizada. Tinha um Pedro Nava, um escritor, que ele falava isso, toda criança que ele via, ele fazia segurar e falava assim: você é a pessoa importante, é única, peculiar, né? Importante, e falava várias coisas, vários elogios, e procurava sempre elogiar uma atitude da criança. É a chamada psicologia positiva. Ao invés de criticar o erro, elogiar o que ela está fazendo de bom. Ninguém está falando aqui que nós vamos ser coniventes com os erros. Nós estamos falando de julgar a pessoa que está errando. Você pode condenar o erro dela, mas não pode deixar de amá-la. Tem uma passagem que mostra muito bem isso quando eu falo de mãe. É a mãe eu vi isso no jornal, muitos anos atrás. Teve um delinquente que estuprou 14 jovens no Parque do Ibirapuera. Ele estuprava e matava. Foi preso, prisão, pegou a pena máxima, e a mãe ia visitá-lo todo domingo na penitenciária. E pegava ele, botava no colo, ele, né, preso ali, coisa, dava comida para ele, pior que seja, nada com carinho da mãe. Quando acabou a visita, um repórter chegou para ela e falou: a senhora tem coragem de acariciar um monstro desse? Queria ver se tivesse feito isso com a sua filha, você iria fazer isso também. Aí ela respondeu dentro da sua sabedoria: eu não concordo com nada do que ele fez, eu repreendo tudo o que ele fez, mas eu o amo, ele é meu filho. Olha que diferença. Quem quer não julgar isso? Não julgar não quer dizer que você não vai condená-lo. Ela estava ali concordando com a condenação, mantendo ele preso, punido pelo que ele fez. Isso não quer dizer que não é falta de amor. É igual drogado, né? Pessoas que têm dependentes químicos em casa, eu uso até essa frase, eles falam: não concordo nada com o que você fala, mas eu o amo. Você não tem que concordar com a atitude dele, mas você não pode deixar de amar, tem que mostrar a ele que o ama. Você está querendo o bem dele. Pode mandar fazer a internação dele, às vezes fora, às vezes sem até contra a vontade dele, internado numa clínica, quando é necessário, quando já está passando dos limites, mas sempre fazer isso com atitude amorosa, querendo o bem dele, que ele sinta que você está fazendo o bem dele, mesmo que naquele momento ele não perceba isso, como uma criança. Ele não percebe que você está querendo o bem dela, exigir que ela faça uma prova, que vá na escola, ela não entende bem, quer ficar brincando, né? Quer estudar, mas faça tudo com amor, né? Então o segundo passo é esse: você relacionar bem com o outro. Isso aí passa pelo despertar esse amor a si mesmo, o amor ao próximo, não julgar ao outro e apreciar o outro dentro do seu ser divino, a luz, a beleza que cada um traz dentro de si. E o terceiro passo para desenvolver então a espiritualidade, é você então partir para a ação. A partir do momento que você está convivendo com o próximo, você despertou o amor dentro de você, você passa a frutificar, a exercer o bem, a praticar o bem, a fazer a caridade. Muitas religiões chamam isso de ministério, fazer o ministério. É você ir ao encontro do necessitado, ajudar o próximo. E aí você vai amadurecer e desenvolver esse sentimento de amor que vai lhe dar esse sentimento de espiritualidade, de estar conectado a tudo e a todos, pertencendo ao mundo, se relacionando com os outros, conectado ao seu semelhante, o sentimento de compaixão, de empatia. Isso então que é o sentimento então de espiritualidade. Eu pensei que não ia dar tempo, mas acho que deu. Eu vou contar para... Está gravando? Tá? Vamos ver se eu consigo cantar um pouquinho. Cantar não, é uma música. Eu queria falar para vocês, como eu estou falando de espiritualidade, eu queria aproveitar esses 8 minutos, né? 7 minutos, segundo o relógio ali, faltam 7 minutos. Contar uma passagem do meu pai.
Meu pai foi espírita também, e ele foi na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Ele desencarnou recentemente, com 100 anos de idade. 100 anos de idade. E ele contava muitas histórias da guerra. E há pouco tempo eu vi uma história muito interessante, ele contava muita história de Monte Castelo, Segunda Guerra Mundial, que ele participou daquela batalha, era de corpo de enfermagem. Ele falou que o comandante mandou ele preparar lá os hospitais de campanha, só vinha chegando mutilados e muita gente morrendo. E ele viu aquilo ali, né? Ele vivenciou tudo aquilo ali. E o que acontece? A tropa brasileira, quando foi para a Itália, tinha uma missão principal, que era conquistar Monte Castelo. Por que Monte Castelo? Monte Castelo era um local estratégico para os alemães. Os alemães tinham ocupado Monte Castelo, que era no centro ali da Itália, um lugar bem favorável, um lugar alto, que é muito difícil você alcançá-lo, porque eles ficavam de cima para baixo, para derrubar eles tinha que subir o morro, eles atirando de cima para baixo. E era muito frio, frio de matar mesmo, frio com vontade. A pessoa morria de frio. E o brasileiro não tinha nem roupas adequadas para isso, né? Usava roupas dos americanos lá, né? E o que aconteceu? Porque os russos conseguiram combater e empurrar os alemães do leste para o oeste. Os aliados, junto com o americano, conseguiram empurrar os americanos do oeste para leste. Agora, do sul para o norte, para chegar na Alemanha, não conseguia passar ali daquele Monte Castelo. Então foi essa que era a grande missão do exército brasileiro, junto com os outros exércitos aliados, americano, francês, ingleses, franceses, né, os outros aliados e americanos. E já tinham feito várias tentativas de subir o Monte Castelo e não tinham conseguido êxito. Os franceses já tinham tentado, os ingleses já tinham tentado, não tinham conseguido. Então os brasileiros tentaram a primeira vez, também não conseguiu. Tentaram a segunda vez, não conseguiu. Terceiro, também não. Na quarta, o comandante brasileiro reuniu todas as tropas do Brasil, os brasileiros que estavam lá, e planejou um ataque de tudo ou nada, né? Era um momento então decisivo. Agora a gente ganha ou perde essa batalha. E se prepararam para subir esse morro. Só que, como era muito frio, eles tinham que subir. Não poderiam subir durante o dia, porque de dia os alemães viam eles subindo de cima para baixo, era um alvo fácil. E de noite não conseguia subir também, porque eles tinham que subir rastejando, e naquele frio morria todo mundo. Não precisava nem alemão para derrotá-los, né? Então eles tinham que subir mais ou menos no cair da noite, lá para 6 horas, até meia-noite tinham que estar lá em cima, para poder conseguir esse intento deles. E assim eles fizeram, começaram a subir, e tiro, tem uma história que ele conta que o tiro comendo, né, lá de cima para baixo, né? E quando você ouve o tiro, é porque o tiro não te alcançou, não te atingiu, porque a bala, ela anda mais rápido do que o som. Então se você ouviu, a bala já era para ter chegado em você. Então muitas vezes você ouviu um companheiro, você caía no chão, depois você ouviu o tiro lá, que a bala chegava primeiro. E eles começaram a subir, e morrendo gente. Chegou um momento, quase chegando já meia-noite, eles ficaram numa situação que ficaram no impasse. E a missão já estava quase como se fosse uma missão suicida. Ou se eles continuassem a subir, eles levavam um tiro de frente. Se corresse, descesse, levavam um tiro, eram mortos pelas costas. Então ficaram ali e falaram, não, temos que chegar lá em cima, agora não temos que chegar. E começaram a conversar um com o outro. Aí começaram a se integrar um com o outro, porque muitos não se conheciam. Então tem uma história que eles falavam, de onde você veio? Nós viemos do mesmo navio, nós viemos do mesmo lugar, mas eu não sei nem de onde você é. Ah, eu sou lá da Bahia, terra do Acarajé. Ah, eu sou lá do Espírito Santo, terra das praias. Ah, eu sou lá dos Pampas Gaúchos. Outro, eu sou lá do Rio. E assim foram conversando. E nasceu uma música. Essa música foi composta, a Canção do Expedicionário. E essa música falava o seguinte: você sabe de onde eu venho. Conhece a música?
Eu venho do morro do engenho, das selvas dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, Espírito Santo, né? Das montanhas alterosas, Minas, né? Do Prado, do Seringal, do Sul, né? Das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Aí tinha um refrão: por mais terra que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Por mais terra que eu percorra, não permita que Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Então estava movendo ele esse sentimento de voltar para a terra dele, voltar para a terra natal. Isso estava movendo, ele não estava querendo saber, estava lutando pelo socialismo, pelo comunismo, pelo outros ismos, o que era? Era aquela vontade, aquele amor, aquele sentimento de voltar à sua terra natal. Então tinha lá, depois continua a música, depois vocês vão ver, canção do expedicionário. Eu venho de uma pátria que eu tenho no bojo do meu violão, que de tanto viver em meu peito foi tomando a forma de um enorme coração. Eu venho da minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão. Eu venho do pé de jacarandá, da casinha pequenina lá no alto da colina onde canta o sabiá. Eu venho do verde mais belo, do mais dourado amarelo, do azul mais cheio de luz. E assim foi, tem uns versos todos bonitos ali. E eles conseguiram, à meia-noite, antes que arraiasse, que o sol rompesse no horizonte, eles já tinham cravado a bandeira brasileira em cima do Monte Castelo, conseguiram a vitória. Então, o que movia eles a subir foi essa enorme vontade de voltar para casa, voltar para a pátria do violão, do coração, da terra do jacarandá, da terra da Maria, da terra dos verdes mares, do céu azul. Então é assim também a nossa vida. Nós temos essa terra natal, nós viemos do Pai Celestial, do reino de Deus. Então não é qualquer obstáculo, desafio na nossa vida que vai nos vencer, porque nós vamos dizer para eles assim: você sabe de onde eu venho? Eu venho de um Pai, eu venho de um reino que o Pai me ofereceu, um reino de amor, de luz, de paz, de bondade, de força, de poder. E não é qualquer desafio, não é qualquer doença, não é qualquer empecilho que vai me vencer, porque eu tenho a força, o poder que emana do meu Pai, nosso Pai Criador. Então muitas vezes nós somos tentados a ter uma vida pequenina, a vida voltada para as coisas da matéria, mas nós temos que dizer isso aí: você sabe de onde eu venho. Deus nos prometeu um reino de luz, um reino de paz, um reino de amor, e esse reino está esperando por nós. Nós temos que fazer brilhar nossa luz, fazer brilhar nossa espiritualidade, a nossa conexão com esse amor divino, nos conectar a Ele, nos fortalecer na sua fé, que vai nos dar esperança, vai nos dar confiança que nós podemos alcançar o topo do morro, alcançar a nossa evolução espiritual e nos frutificar como Deus quer de nós. Então essa é a historinha que eu queria falar de espiritualidade. Você sabe de onde eu venho? Vamos fazer essa pergunta para todos os momentos que a vida nos desafiar, nós vamos falar isso com ela. Você sabe de onde eu venho? Muito obrigado, meus amigos.